Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Jogo Aberto, tá bom? A gente vai estar vendo aí a Renata Fã juntamente com o Edu Dracena, Ronaldo, Cicinho. Eles vão estar falando aí a respeito do jogo de ontem, né? Onde o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0. Flamengo que dominou a partida, né? Humilhou o Vasco. O placar foi somente de 1 a 0, mas poderia ter sido muito mais amplo, né? Se o Flamengo desse 6 a 0, não seria de espanto nenhum. A gente vai estar vendo também, pessoal, mais informações a respeito da negociação do Flamengo com o Danilo, jogador do Botafogo, tá bom? O Flamengo está negociando com o jogador e ele pode estar pintando aí lá no Ninho do Urubu, tá bom? A gente vai estar aí acompanhando essas informações. Antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo, deixa um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Calma, porque ainda não é a sua vez. Mas será? Será ainda hoje? Começamos em alta voltagem, o jogo aberto. Na estreia do elenco principal na temporada, o Flamengo empilhou chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Vasco se segurou como deu. Aos 5 minutos, Carrascal cobrou o escanteio. A bola bateu em Léo Pereira e Léo Jardim fez uma grande defesa. Depois foi a vez de Plata arriscar de cabeça. A bola raspou a trave. Cebolinha parou em Léo Jardim, assim como o Bruno Henrique. Na única chance do Vasco na partida, GB chutou para fora depois de sair cara a cara com o goleiro Rossi. Logo no início da parte complementar, Cauã Barros foi expulso por uma falta em Carrascal. A expulsão para mim é meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um tontó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Com 1 a mais, o Flamengo seguiu pressionando. Até que aos 23, enfim conseguiu balançar a rede. Após desvio de Piton, Carrascal mandou para o fundo do gol, 1 a 0. Logo depois do gol, Léo Jardim operou mais um milagre em uma tentativa de Samuel Lino. E Plata quase deixou o dele. Léo Jardim defendeu. A gente procurou, né, durante a partida, colocar o nosso ritmo, colocar aquilo que a gente acredita que seja o melhor para vencer as partidas, que é ditar todo o ritmo de jogo, e eu acho que a gente foi feliz. A estratégia da diretoria do Flamengo de antecipar a volta do elenco profissional para tentar escapar do quadrangular do rebaixamento deu certo. A vitória sobre o Vasco é a primeira do rubro-negro neste estadual, que agora soma 4 pontos no grupo B e respira na tabela. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos. E os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. As decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Já se esperava uma atitude, uma reação do time titular do Flamengo, que continua muito bem azeitado, muito parecido com a temporada passada. E o placar foi de 1 a 0, mas poderia ter sido muito mais, Edu. Muito mais, Renata. E o planejamento foi antecipado, né? Pelo momento do Flamengo que estava vivendo no campeonato. Você viu, já estava perto da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento agora já está para classificar, para você ver como que é o estilo do campeonato. E a gente vê o Flamengo num modo assim que
automático. Os jogadores já sabem o que faz dentro do campo. Só entrou o Vitão de diferente do ano passado. Então, os jogadores já se conhecem. O Felipe Luiz tem os jogadores nas suas mãos, sabe o que os jogadores podem render. Então, acho que ele fez uma coisa muito correta, que foi mesclando, depois foi mudando jogadores. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Aquela bola na trave do Andrés Gomes ali. Só que depois só deu o Flamengo. O Flamengo é um time onde que a postura dos jogadores dentro de campo, Renato, quando você perde uma bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, principalmente no ataque. Então, isso é uma característica do Felipe Luiz e o Flamengo mostrou já as suas credenciais para o ano. Pois é, ainda testou, né, o lateral esquerdo, Daniel Salles, também depois o Alexandre entrou. Agora, Ronaldão, sim, o time do Flamengo todo mundo sabe que tem força, mas ontem eles estavam concentrados, jogando sério, rapidamente eles recompunham a bola, recebiam e já passavam, meio campo funcionando e sem peças importantes como o Jorginho e a Arrascaeta. É aí que a gente detecta o treinador, a mão do treinador, que está sempre cobrando dos jogadores e cobrando aquele algo a mais. Não é porque venceu o ano passado que esse ano vai deixar mole para todo mundo aí, não. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que são pagos para isso vão lá e executam. É simples, o futebol é simples. Você não pode tirar a vontade e a fome desses jogadores que têm qualidade. Então, o Felipe veio e falou, agora está aqui meu time. Meu time está bem treinado, cabeça boa já para 2026, à procura de títulos. Esse é o Flamengo. Cicinho, e o Vasco da Gama quando perde o Ryan, que era o principal jogador, aí o Verratti com a experiência também vai embora, o Vasco muito tímido, independentemente do Flamengo titular, o Vasco não fez uma partida boa, o Léo Jardim trabalhou bastante, porque o Flamengo atacou, teve espaço, teve oportunidades. Exatamente, o Vasco fez uma partida de time que ainda está buscando o ritmo de jogo. Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião, para você foi justa? Não, foi justa. Foi justa, né? Porque você, quando tem a oportunidade de analisar, você vê que ele tentou realmente levar o pé. Foi infeliz, né? E é a questão de segundos, você tentar ganhar um espaço ali, tentar cometer uma falta, enfim. O azar dele foi que o juiz estava perto e acabou expulsando muito bem. Mas o Vasco bem abaixo. O Flamengo me surpreendeu na questão da velocidade no início de temporada, por ser o primeiro jogo. Boa, Cicinho. Edu, para você, o Bruno Arleu de Araújo expulsou corretamente o Barros? É justo, Renan. É justo até porque, tipo assim, ele, por mais que ele de repente não tenha tanta intensidade, assim, tanta força, mas ele pisou na panturrilha, né, do Carrascal ali, então, pra mim, justo. Ronaldão. Eu adoro o Diniz, mas ele vai ver agora com mais calma que a expulsão é inevitável. Foi um pisão, então não tem como, Diniz. Direto, né? Não tem como. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Que hoje Eu conheço você. O Flamengo tem o clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, tem clássico ainda. O Corinthians tem o clássico hoje também com o Santos, tudo. Vamos lá, né? Tem o Bahia também, a estreia do Coringão lá. Ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Não, então, mas o que acontece? Aí é o seguinte, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ok. E aí, vamos ver os times que estarão diretamente na Libertadores. Eu disputei esse torneiozinho, como é que chama? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Jogamos contra quem? Contra o Flamengo. O que aconteceu? O quê? 1-0 pra nós. Só puxar aí, Mas bebê. o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli. Tinha o Ronaldo no tem gol. Mais. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, bebê. E jogo é jogado e lambaria pescado. Vai ser uma boa disputa, estamos atentos. Agora vamos fazer... Aí, os resultados do campeonato carioca. Tivemos Maricá 1, Bangu 2, Botafogo 1, Volta Redonda 0 e Flamengo 1, Vasco 0 no clássico. Hoje tem Madureira e Sampaio Corrêa, Boa Vista e Portuguesa e Nova Iguaçu e Fluminense. Com a vitória do Flamengo, acabou esse negócio. Ah, não, vai cair, meu Deus, e agora? Já está lá, já pulou para a parte de cima da tabela, deve se classificar para a fase final. E teve que usar, é verdade, a tropa de choque, mas foi o que foi. Olha a classificação aí. No grupo A, o Volta Redonda lidera,
Portuguesa é a última colocada, mas aí pelo campeonato, né, os 4 primeiros estão classificados, né? Então os 2 grandes estariam classificados, tanto o Vasco quanto o Fluminense. No outro grupo, o Flamengo com a vitória pulou para a 3ª posição. O Flamengo tem um jogo a mais, mas ainda assim, se contar aí com a tropa de choque ou 1 ou 2 da tropa de choque, fatalmente vai se classificar e vai para a fase final. Acabou o drama de vai cair, de ter que disputar o quadrangular final para não cair, não tem problema. Olha, eu falei, né, que o jogo Flamengo e Vasco foi... os números indicam muito mais do que 1-0 para o Flamengo. Vamos colocar na tela aí as estatísticas do jogo. O Flamengo, contra um time do Diniz, teve 61% de posse de bola contra 39%. Contra um time do Diniz. Isso é bem importante. O Diniz que preza tanto por ter a bola. Foram 31 finalizações contra 1 do Vasco. É isso mesmo, 31-1. Estou falando de um clássico do campeonato do futebol brasileiro, a maior rivalidade do futebol carioca. Defesas do goleiro do Flamengo, 0, nenhuma. Se não tivesse o Rossi lá, daria na mesma. Defesas do goleiro do Vasco, Léo Jardim, 10, o melhor em campo. Escanteios, 12 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Faltas, 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 10 pelo Vasco. Passes, 603 contra 402. Desarmes, 19 contra 17. Casão, eu vou começar com você, para você falar sobre esses números e sobre o jogo. O que eu vou falar não é um desrespeito ao Vasco. A história do Vasco é espetacular, a camisa do Vasco é linda, a rivalidade é incrível. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Mas esses números que a gente viu aí e o que a gente viu em campo hoje não é um clássico. É um clássico no nome, mas não é um clássico no desempenho. É um time grande, como se estivesse enfrentando um time pequeno. Isso para mim tá claríssimo. Repito, não estou falando da camisa do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, da história do Vasco e tudo que o Vasco representa para o futebol brasileiro. Mas o que a gente viu ontem e o que a gente vem vendo entre Flamengo e Vasco durante os últimos muitos anos, alguém quando tem Vasco e Flamengo, a gente acha que o Vasco vai ganhar? Nunca. E isso não é um clássico, é isso que eu quero dizer. Isso não é uma análise de um clássico. É um jogo de um time muito dominante contra um outro. E o Flamengo faz isso com 90% dos times do Brasil. Diga. Então, fala, Júlio, beleza? Já tinha dado bom dia depois que você entrou. O lance é o seguinte, se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim, o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo assim, foi uma surpresa a parte física do Flamengo, a parte da intensidade do jogo do Flamengo, a parte da dinâmica que ele colocou no jogo. Mas o domínio técnico, assim, é absurdo. A diferença de Vasco para o Flamengo hoje em dia é enorme. Nós não estamos comentando história, né? Nós não estamos aqui sentados 8h30 da manhã para discutir a história do Vasco e a história do Flamengo. Não, nós estamos falando do jogo de ontem. O jogo de ontem foi uma amassada, foi um domínio total, foi um massacre completo. Toques, o Vasco ficou na roda, depois que o jogador foi expulso, então aí não teve mais jogo. Não teve jogo. Assim, no meio do futebol, quando acontece uma partida como essa, a gente comenta assim, né? Jogador assim, pô, não teve jogo ontem. Os caras dominaram o adversário todinho. Pô, o Vasco não viu a cor da bola. Tem diversas frases do futebol que você pode colocar nesse jogo. Só foi ataque contra defesa, só um time jogou, sabe? Se você tirasse o goleiro do Flamengo, não ia fazer diferença nenhuma, já que não foi nenhuma bola no gol. Então, assim, eu fiquei surpreso positivamente, né, em tudo que eu vi do Flamengo ontem. É superior ao Vasco? É muito superior ao Vasco, muito. Mas o Vasco já vinha jogando com esse time. Então, a expectativa é que o ritmo de jogo que o Vasco deveria ter apresentado ontem deveria ser maior do que o do Flamengo e nessa parte seria um pouco mais equilibrado, mas não foi. O Flamengo assim deitou e rolou. E naquela enquete que você falou, que é a enquete do programa, eu acho o seguinte: a grande maioria dos times do futebol brasileiro hoje
a diferença aumentou. A diferença do Flamengo para eles aumentou muito de 25 para 26. Vai ser, eu acho que a cada ano essa diferença vai ficar maior, porque o Flamengo consegue manter seus jogadores, ficou com o mesmo treinador, que é ótimo, jovem, pensamento moderno, visão de futebol incrível, consegue colocar em prática, faz com que seus jogadores coloquem em prática aquilo que ele pensa de futebol, e é um futebol agradável, é gostoso ver o Flamengo jogar. Foi um jogo, hein? Foi um jogo, que nem você falou, o Arnaldo falou antes. Foi um jogo, né? Ele estava com o sub-20, a corda entrou no pescoço, pessoal, vamos lá que nós precisamos jogar. Né? Foi aquilo que eu falei ontem. Os jogadores preparam a cabeça para um determinado projeto, que era jogar só na semana que vem. Mas não, vamos lá, vamos jogar hoje, temos que jogar hoje, e beleza. Os caras vão lá e massacram um adversário que, na teoria, clássico vai ser sempre, sabe, o Tironi? Porque a gente encara um clássico pela história dos clubes, né? Como São Paulo e Portuguesa. Como São Paulo, Português e Corinthians, Português e Santos, Português e Palmeiras, e assim vai. É clássico, pela história. Mas, se você for comparar time por time de ontem, clássico pelo Flamengo, cara, a diferença é uma das maiores do futebol brasileiro entre os rivais. Entre os clássicos que existem no futebol brasileiro, Atlético Cruzeiro, Grêmio Internacional, Vitória e Bahia, Corinthians, Palmeiras, aqui em São Paulo, todos os clássicos que existem, a maior diferença entre um time e outro é Flamengo e Vasco. Estou falando dos clássicos, tá? Perfeito. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o Arnaldo, o Tironi, o Casagrande, né? Comentando ali a respeito do Mengão, que ontem foi um massacre, né? O placar foi de 1-0 contra o Vasco, porém o jogo poderia ter saído muitos gols, né? O goleiro do Vasco, o Leandro Jardim, salvou bastante, fez belas defesas, né? Mas o Flamengo poderia ter ampliado aí aquele placar por muitos gols, né? O Flamengo foi totalmente dominante, né? Dominou a partida completamente, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal se você ainda não fez isso. Deixe um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.